Olá, alunos! Estou em plenas férias. Eu devia estar sossegado, né? Pensando um pouquinho aí na vida, né? Aliás, não dá vontade de pensar nada. Nessas férias, o que dá vontade mesmo é de ficar quieto, lendo um pouco, comendo outro tanto, indo ao cinema, passeando, mexendo com as minhas plantas. Olha, tá vendo? Tem muita planta aqui, ó. Mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre demografia populacional. Uma palavrinha meio comprida, meio chata, mas eu espero que eu consiga nesse vídeo aqui passar um pouco do que vem a ser isso. Demografia significa o estudo da população. Ou seja, se estuda as populações, né? E para que é feito esse estudo? Para poder melhor administrar, né? Poder melhor conduzir, por exemplo, um território, uma nação, um país. E aí é importante a gente conhecer como é que se comporta a população dentro do espaço geográfico. Existem, por exemplo, teorias. Teorias significam estudos, né? Teorias que falam sobre como se dá o crescimento da população. Existe uma teoria chamada malthusiana, que vem de Malthus. Malthus era um teórico francês que, entre outras coisas, dizia que a população cresceria num nível tão inaceitável que não haveria mais espaço no mundo para que os seres humanos sobrevivessem. Essa teoria dizia o seguinte, que a população cresceria em termos geométricos, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, enquanto a produção de alimentos dentro do espaço geográfico, que é finito, ou seja, ele já tem um tamanho determinado no mundo, nesse espaço a produção de alimentos cresceria de maneira aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, seria desproporcional ao crescimento populacional, né? Mas isso acabou não se confirmando, quer dizer, essa teoria acabou não sendo confirmada. Por quê? Porque havia um outro ingrediente no meio chamado nação. E qual é a diferença entre nação e população? População é um grupo de indivíduos que moram num determinado território, vamos colocar desse jeito, a grosso modo. E nação é um conjunto de pessoas ou de indivíduos, né, que moram num determinado território, entretanto, têm o mesmo hábito cultural, ou seja, gostam, por exemplo, no Brasil, a gente gosta de forró, de samba, a gente gosta de arroz, feijão, salada, diferente de outros países, né, que têm outros hábitos alimentares, que gostam de outros tipos de música e cultura. Então, a teoria malthusiana não se confirmou porque havia esses outros fatores que acabaram intervindo no aumento ou na diminuição da população, né? Além de fatores climáticos, além de fatores geográficos, né? A população não cresceria tanto quanto imaginava Malthus.
Logo em seguida surgiram outros teóricos, né? Pessoas que compactuavam das ideias de Malthus, e que essas pessoas, esses teóricos, eram europeus. Eles diziam lá, uma certa altura, que as populações não poderiam crescer, né? E os países pobres só eram pobres por causa desse crescimento, né? Ou seja, os países pobres teriam que ter o controle de natalidade. Isso seus pais, as pessoas que são mais antigas sabem que houve um maior controle de natalidade e que, na verdade, os países só eram pobres porque tinham muitos filhos. Essa é a teoria neo-malthusiana. Só que isso também era uma outra mentira, ou seja, não era porque o número grande de pessoas, ou seja, a maior alta taxa de natalidade, né, provocava mais fome, mais miséria, etc. Não era esse o motivo, né? E aí surgiu uma teoria chamada teoria reformista, que veio e desbancou isso. Falou, olha, o problema não é porque os países são pobres, porque tem muita gente nascendo. Não, o problema não é esse. O problema, na verdade, é que existe no contexto geográfico, no contexto demográfico, problemas que são que interferem diretamente na miséria da população. E aí a teoria reformista dizia o seguinte, olha, precisa, na verdade, ter educação, né? Quer dizer, para poder realmente tirar um país da miséria. Ou seja, a causa não era o número grande de pessoas, um número alto de natalidade que provocava a miséria, e sim a falta de informação, a falta de educação. Ou seja, se você tivesse mais educação, você teria menos miséria, segundo essa teoria. E isso vem se confirmando, ou seja, o país que tem mais informação, tem mais cultura, tem mais educação, ele tem menos miséria, né? Então a teoria reformista veio e colocou essa situação. O Papa acaba ficando meio bravo, porque na verdade eu tô falando um assunto que às vezes é meio árduo, meio chato, para alunos de 8ª série, isso às vezes fica meio cansativo, mas é isso. Então existe a teoria de Malthus, a malthusiana, né, que no primeiro momento disse que a população ia crescer de maneira geométrica, assustadora, e que não iria se dar conta da produção de alimentos. Entretanto, isso não se confirmou. Os neo-malthusianos também disseram que a miséria nos países pobres, né, os neo-malthusianos eram europeus, a miséria nos países pobres era provocada pelo número excessivo de nascimentos, de natalidade. Entretanto, essa não era a causa. E aí veio os reformistas e disse, olha, não se trata disso, né? Se trata de que a causa principal da miséria nos países pobres é a falta de educação e de informação. Gente, resumidamente é isso. Eu espero que vocês utilizem o livro e que a gente possa, no momento seguinte, fazer as questões, enfim, tirar as dúvidas, e fica aí como primeira aula, tá bom? Eu não encontrei nenhum material na internet que me agradasse e que explicasse de uma maneira mais simples, mais fácil, e espero ter conseguido, tá? Um abraço a todos aí.